programa 6+1 na Rádio da Universidade, um programa sobre literatura infantil e leitura feito pelos autores Alexandre Brito, Antônio Chimenec, Caio Ritter, Christian Davi, Gláucia de Souza, Laura Castilhos e a presença de um convidado. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Para explicar melhor a origem do coletivo 6+1, quem irá nos falar agora é o escritor Christian Davi. O 6+1 surgiu, na verdade, inicialmente de uma ideia do Caio Ritter, escritor, colega, né? Que ele tinha pensado, assim, um pouquinho antes da pandemia, o Caio queria fazer um grupo, um coletivo, assim, um agrupamento de pessoas que pudesse debater um pouquinho literatura entre os seus pares, né? Que nós pudéssemos conversar sobre temas referentes à literatura para nos reciclar, para pensar algumas questões, algumas temáticas. E o Caio, então, começou a convidar algumas pessoas, convidou a mim, convidou ao Alexandre, ao Antônio, depois a Gláucia e a Laura, e para fazer esse grupo, essa conversa sobre literatura, principalmente focada na literatura para a infância e para a juventude, que é o que nós escrevemos, né? No caso da Laura, mais na ilustração, e nos outros, no caso da escrita. Bom, mas a ideia era essa, só que aí veio a pandemia. Aí com a pandemia nós tivemos a interrupção dessa ideia, assim, pelo menos nos moldes iniciais. Continuamos nos reunindo semanalmente, online, durante todo o primeiro ano da pandemia e no segundo ano também, mas no primeiro ano aí a Gláucia teve a ideia da gente escrever alguma coisa juntos. E o grupo então continuou e até hoje a gente se reúne aí pelo menos a cada 15 dias para bater papo sobre literatura e nos ajudar, nos complementar nas nossas ideias e fazer mais projetos literários juntos. Livro em Foco. No Livro em Foco de hoje, destacamos a vida e a obra de Hans Christian Andersen. Nascido em Odense, Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805, teve uma infância muito pobre. Perdeu o pai aos 11 anos e, aos 14, mudou-se para a capital, onde trabalhou como ator e bailarino. Aos 23 anos, entrou para a universidade e, alguns anos mais tarde, começou a publicar seus escritos. Peças de teatro, impressões de viagem, poesias, mas principalmente contos de fadas. Ele não recontou as histórias populares como Charles Perrault ou os irmãos Grimm fizeram antes dele, mas criou suas próprias histórias, especialmente para as crianças. Por esse motivo, a data de seu nascimento é celebrada em todo o mundo como o Dia Internacional do Livro Infantil. Entre seus contos mais conhecidos estão O Patinho Feio, Os Sapatinhos Vermelhos, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, A Princesa e a Ervilha, A Pequena Vendedora de Fósforo e A Polegarzinha. Andersen morreu em 4 de agosto de 1875, na cidade de Copenhague. Você vai ouvir agora o conto A Princesa e a Ervilha, de 1835, lido do livro Contos de Hans Christian Andersen, traduzidos do dinamarquês por Silva Duarte, das Edições Paulinas. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas com uma princesa autêntica. Viajou assim por todo o mundo à procura de uma que o fosse realmente, mas em todas que encontrou, descobria sempre alguma coisa que não lhe agradava. Princesas havia muitas, mas quanto a considerá-las autênticas, nunca pôde decidir. Sempre havia algo que não era próprio de uma princesa genuína. Regressou à pátria muito triste, pois desejava ardentemente casar com uma verdadeira princesa. Uma noite desabou uma tremenda tempestade. Relampejava e trovejava, e caía chuva a cântaros.
Fazia um tempo terrível, então alguém bateu à porta da cidade e o velho rei foi abri-la. Era uma princesa que estava lá fora. Santo Deus, em que estado a tinham posto a chuva e o mau tempo? A água escorria-lhe pelos cabelos, pelo nariz e pelo vestido, sobre os sapatos, vertia por todos os lados. Era uma verdadeira princesa, declarou ela. Está bem. Em breve o saberemos, pensou a rainha velha, que nada disse contudo. Dirigiu-se ao quarto dos hóspedes, tirou a roupa da cama, pôs uma ervilha sobre as tábuas do leito e depois pegou 20 colchões, colocou-os uns sobre os outros e sobre estes ainda mais 20 edredons. Lá a princesa dormiria naquela noite. No outro dia de manhã, perguntaram-lhe como havia passado a noite. Oh, terrivelmente mal, respondeu a princesa. Quase não preguei o olho toda a noite. Sabe Deus o que tinha à cama. Estive deitada sobre qualquer coisa dura que me encheu o corpo todo de nódoas negras. Foi uma noite horrível. O rei, a rainha e o próprio príncipe puderam, desse modo, verificar que se tratava de uma autêntica princesa. Na verdade, só uma genuína princesa podia ser assim tão sensível. O príncipe tomou-a então por esposa, pois tinha agora a certeza de ter encontrado uma princesa de verdade. E a ervilha foi colocada num museu, onde ainda pode ser vista se ninguém a tirou de lá. Pois essa é também uma história verdadeira. Você ouviu A Princesa e a Ervilha, de Hans Christian Andersen. No Meu Tempo Era Assim. O No Meu Tempo Era Assim de hoje traz Laura Castilhos falando sobre os animais de estimação de sua infância. A primeira coisa que me ocorreu contar para vocês da minha infância vivida há muitos anos atrás, põe anos nisso, é falar das histórias simples, corriqueiras, às vezes engraçadas, que ocorriam naquela casa em que vivi na zona sul de Porto Alegre, com meu pai, minha mãe e minhas 4 irmãs, Ana, Beá, Tati e Mariana. Lembro dos vários cachorros que tivemos lá. É importante ressaltar que naquela época nem pensar em eles entrarem dentro de casa. Cães, fora, gritava minha mãe. Mas a Pink, salsichinha preta das espertas, um dia furou esse bloqueio e entrou correndo, casa dentro. Comeu toda a massa de um pão que estava fermentando em cima do fogão. Sua barriga virou um balão e tivemos que sair voando para o veterinário. Acho que ela aprendeu a lição e procurou outras distrações. Uma delas era comer uns besouros enormes que voavam à sua volta no jardim. E com que gosto! Naquela época era moda ter pastores alemães, aqueles grandões. E lá foi meu pai comprar a Asha. Parece que custou um dinheirão. Ela tinha pedigree, o que eu não entendia o que queria dizer na época, mas na real quem cuidava da nossa casa era a pequenininha Pink. E o Boné? Boné era um cachorro puro vira-lata, laranjinha, e tinha um olhar tão doce quanto pode ser essa fruta. Para começar, eu achava aquele nome incrível, super criativo, que escolhi, logicamente, e ele era um baita companheiro. Eu estudava num grupo escolar chamado Cândido Rondon, que ficava muito pertinho da minha casa. E quem me levava no colégio, invariavelmente, era ele, o Boné. O mais engraçado é que muitas vezes ele conseguia entrar dentro do colégio e me esperava até a hora da saída. Isso quando não era mandado embora. Nunca vou esquecer do olhar do Boné.
Depois disso a gente teve outros cachorros, mas sem dúvida estes 3 marcaram demais a minha infância, a Pink, a Asha e o Boné. Eles ficaram registrados na minha memória. Quem sabe, né, não poderão virar protagonistas um dia de novas histórias, e neste caso não será difícil ilustrá-los no papel. Nossa convidada de hoje é a professora de português e inglês do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão, Ana Paula Secato. Ana Paula tem uma vasta experiência na formação de mediadores de leitura e atualmente é doutoranda na Faculdade de Educação da URGS. Bem-vinda, Ana Paula! É uma alegria muito grande falar sobre aquilo que a gente gosta, né? A formação de leitores e a literatura para as infâncias. Saudar todos os ouvintes dessa nossa conversa e que ela possa promover reflexões e a promoção de ações também de incentivo à leitura. Vamos começar nossa conversa, então, falando um pouco sobre o que é um bom livro de literatura infantil. Um bom livro de literatura para a infância começa a partir de uma resposta a uma pergunta que é: este livro que eu estou lendo me encanta? Ele me convida a ler com as crianças ou com os adolescentes? Esse livro, ele revela uma experiência que não se acaba, que convida a um compartilhamento junto a esse público? Respondendo a essa pergunta, a gente pode pensar em alguns aspectos da própria literatura para a infância que se materializam no livro. O primeiro deles é o conteúdo temático, né? Esses temas que são abordados em primeiro plano nas obras. Pensar de que forma que esses temas são tratados, se são temas que pertencem à vida, tratando tanto de questões de plenitude da vida ou da sua própria fraqueza, e de como essa linguagem media a relação do sujeito criança, sujeito adolescente com o mundo, através de símbolos, imagens, representações. Então, nós podemos pensar em vários temas que a literatura para a infância e a juventude não tem se privado de abordar. Mas, além dos temas, nós podemos pensar no texto, na ilustração e no projeto gráfico, que devem conversar entre si, de forma que os sentidos da obra sejam amplificados dentro dela. Então, pensando em relação ao texto, de que forma os elementos do texto trazem um universo verossímil, que tenha uma verdade interna dentro dessa obra. E também numa linguagem que convença e instigue o seu leitor, uma vez que as crianças e os jovens gostam de ser desafiados, são leitores, eu diria, bastante exigentes. Em relação ao discurso visual, que está na ilustração e no projeto gráfico, nós podemos pensar de que forma a linguagem visual fomenta diálogos de sentido com esse texto, não se restringindo apenas ao conteúdo da imagem, mas ao contexto de produção, as linhas, cores, proporções, figuras, espaços, aquilo que pode ser percebido, interpretado, entendido pelo olhar desse leitor. Então, nós podemos pensar que elementos como a capa, contracapa, orelhas, as guardas, né, as próprias informações sobre os escritores e ilustradores, também a letra, o espaçamento, o papel, tudo é levado em conta nesse projeto editorial com o intuito de
ampliar os sentidos dessa obra e de como ela vai dialogar com essa experiência de leitura e como ela vai ser potencializada. O que está no livro vai ser potencializado a partir da experiência do leitor. E qual então seria o papel do adulto na formação dos pequenos leitores? O adulto é um mediador de leitura e o grande barato da mediação de leitura é que você não precisa ser alguém com uma formação acadêmica para mediar a leitura. Se nós colocarmos os exemplos de alguém que lê um conto, lê uma obra antes de dormir para o seu filho, uma professora numa turma de educação infantil, uma avó que conta histórias para os seus netos. Enfim, são vários espaços, até a própria contação pública de histórias num parque, numa biblioteca comunitária. Todos esses são eventos de letramento literário. Portanto, os adultos têm uma influência muito grande, sobretudo quando são crianças, né? As crianças aprendem muito pela imitação, pelo gesto do adulto. Então, um adulto que lê e que tem essa prática no seu cotidiano, certamente vai influenciar as crianças ao seu redor para que tenham também o hábito e a delícia de ser leitor. E como aproximar o livro dos jovens leitores? Quando nós falamos dos jovens leitores, nós presumimos que temos um leitor mais experiente, um leitor crítico, que queira conversar com essa obra de uma maneira diferente daquela que a criança conversa. Enquanto que a criança se encanta mais com as construções metafóricas, com o próprio jogo de brincadeiras com as palavras, com as rimas, com a musicalidade das palavras, não que isso seja abandonado na adolescência, né? Nós temos o adolescente mais voltado para as questões da própria ironia, do humor, né? Os adolescentes gostam de brincar com a linguagem dessa forma, através da ironia e também da própria hipérbole, né? Essa ampliação dos sentidos, que é bem própria da adolescência. Então, eu iria, na escolha de obras para essa faixa etária, nesse sentido, essas obras que possam ampliar a bagagem de leitura desses leitores adolescentes, que tenham também um diálogo com o universo simbólico da adolescência, mas que também tratem de temas que fazem parte desse universo. E usando essa linguagem, né, que eu digo que é da ironia, da hipérbole e da própria metáfora também. Nesse sentido, eu acredito que os textos clássicos têm muito a contribuir na formação leitora dos adolescentes, seja quando eles são mais novos, com adaptações, né, recontos, e à medida que eles vão crescendo e amadurecendo a sua bagagem de leitura, tenham acesso, sim, aos clássicos originais, não fiquem só nas adaptações, né? O adolescente também gosta muito de música, de outras linguagens artísticas, e acredito que esse diálogo com as outras linguagens artísticas é muito potencializadora da literatura. Então, também os videogames, as narrativas gráficas, elas têm um apelo muito forte junto aos adolescentes. A literatura infantil e a diversidade cultural, como isso vem ocorrendo nos dias de hoje, Ana Paula? Em relação à diversidade cultural, a produção literária para a infância e juventude brasileira
tem mostrado nos últimos anos uma potencialidade de narrativas, de universos imaginários que dialogam com a nossa diversidade de infâncias e adolescências no nosso território. Então, é muito importante porque a literatura, ela tem uma dimensão formativa em relação às existências humanas, porque ela tem esse poder de afirmar identidades que são plurais, que são diversas. E eu quero destacar nesse sentido a importância de que nós tenhamos nos nossos projetos de leitura, nas nossas ações de mediação, uma preocupação com a questão da curadoria, no sentido de que nós precisamos conhecer essa produção editorial, mas nós precisamos ter acesso a ela nas livrarias, nas bibliotecas, nas escolas, e por isso a importância das políticas públicas, de termos livros nas escolas e nas bibliotecas, para que esse mediador de leitura possa fazer as suas escolhas dentro de um escopo de livros, de obras que tenham essa diversidade cultural que já se encontra na produção. Ela precisa chegar até esse mediador de leitura. Afinal, o que é mediar leitura? Que desafios podemos encontrar nos dias de hoje? A definição clássica de mediação de leitura é aproximar o universo do livro aos seus leitores. Nesse sentido, nós temos alguns desafios, sobretudo depois da pandemia, e também ano passado nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos diante de um cenário novo. O primeiro deles, quando nós falamos de escolas, é qualificar, ou melhor, nesse contexto pós-enchentes, de recompor os acervos das bibliotecas escolares, que foram muito atingidos por conta das inundações do ano passado. Paralelamente a isso, nós temos também o desafio da recomposição das aprendizagens, porque nós tivemos um longo período em que essas crianças e esses adolescentes ficaram nas suas casas, recebendo as tarefas da escola, mas o ensino acontecendo de uma forma remota. Portanto, nós precisamos não só tratar da recomposição dessas aprendizagens durante esse período, mas do próprio vínculo com a escola, com a própria organização desses e dessas estudantes, de modo que a escola seja um espaço, e aí eu coloco a literatura como um fator importante para que isso aconteça, seja um espaço de acolhimento dessas crianças e desses jovens, e um espaço também de reparar, né, essas mazelas que ainda ficaram de ordem social, de ordem psicológica, de ordem existencial. Então, a literatura tem muito a contribuir dentro desse cenário, porque a literatura, através desse universo simbólico que ela traz, que ela carrega em si, ela pode promover conversas muito importantes sobre temas que são próprios da vida dessas crianças, desses jovens, e pode, então, fazer com que a literatura seja um produto de conhecimento, não só da sua aprendizagem no período escolar, mas um produto de conhecimento da vida desses leitores e dessas leitoras. Palavra de leitor. No Palavra de Leitor de hoje, eu estou aqui com a Rebeca, de 6 anos, da EMEI Jesus de Nazaré, em Cachoeirinha. A Rebeca disse que gosta muito de uma história. Que história é, Rebeca? Chapeuzinho Vermelho. Tu conta um pouquinho para nós como é que é a história do Chapeuzinho Vermelho? Como é que é?
Chapeuzinho Vermelho ia levar comida para a vovó dela que estava doente e viu uma borboleta maravilhosa. Seguiu ela e foi. E a mãe dela disse assim: cuidado para não ir no caminho do lobo mau. No Palavra de Leitor, essa foi a dica da Rebeca, da EMEI Jesus de Nazaré, de Cachoeirinha. No Ouvindo Versos e Histórias de hoje, Antônio Chimenec apresenta o poema Globo. Havia um gibi e um pedaço de concha do mar. Havia uma bola de couro e uma velha calça jeans. Havia uma TV, um livro sobre a mesa, um celular. Havia uma foto em um porta-retrato carmim. E havia um globo redondo, amplo, convite, oceanos, terra, viagem, eu feito de malas e de sonho. Ajeito o cabelo, tatuo um risco preto no olho, me desvisto das regras, me carimbo em teu passaporte e vou. Este é um poema do livro Por Enquanto, escrito pelo 6+1, editado pela editora Fisales. Poema cantado. Ouça agora o poema Museu do Chulé, do livro Museu Desmiolado, de Alexandre Brito, publicado pela editora Projeto. O Museu do Chulé não dá pra aguentar, é uma minhaca só, é uma minhaca só. O Museu do Chulé não dá pra aguentar, é uma minhaca só, é uma minhaca só. Que fedor, que fedor. Meia fedida, tênis suado, sapato fedendo, coturno sovado, carpim de padre, fieira de freira, sandália azeda, pé de pescador, pantufa lenta, chuteira chulepenta, pezinho de princesa, bota catinguenta, pé rançoso, fedegoso, mal cheiroso, pestilento, virulento, contagioso, tem budum, tem budum, tem budum, de tudo quanto é budoso. O Museu do Chulé não dá pra aguentar, é uma minhaca só, é uma minhaca só. O Museu do Chulé não dá pra aguentar, é uma minhaca só, é uma minhaca só. Que fedor, que fedor. Programa 6+1 na Rádio da Universidade teve a produção do coletivo 6+1, apresentação de Gláucia de Souza e técnica de Jorge Fox. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Um abraço e até a próxima semana. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho ou entrar em contato conosco, acesse o nosso perfil do Instagram, @6.mais1. Mais um na Rádio da Universidade.